E estamos de volta. O assunto hoje, riscos do envelhecimento cardiovascular. Com a gente, no estúdio, o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, que é diretor de hipertensão do INCOR, Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, e Ana Luíse Duenhas, nutricionista do INCOR. Voltando, então, vamos traduzir para o nosso telespectador que alimentos são esses cardio... E artéria protetora, são vasoprotetor. Que ótimo. Quer dizer, são alimentos que a gente pode, como eu mencionei antes, dificultar ou retardar essa perda de elasticidade das artérias, do vaso, então o vaso fica menos rígido e também diminui o risco, protege o coração e as consequências desse enrijecimento. E aí a Ana pode falar bem. Então, eu comentei sobre as oleaginosas. Aqui no Brasil, nós temos a nossa típica castanha do Pará, que o nome técnico dela agora é castanha do Brasil, que todo mundo conhece. E ela é rica em gorduras boas, então ela vai ajudar toda nessa proteção cardiovascular de modo geral, além de que ela é rica em selênio, que é um excelente antioxidante. Então, só numa quantidade já de 2 castanhas do Pará no dia, a gente já consegue atingir a nossa recomendação de selênio para o indivíduo adulto. Nossa, que bárbaro! E eu posso utilizar essa castanha do Pará em saladas? Sim, tem muita gente que gosta de fazer ela triturada, jogar por cima de uma salada, ou às vezes mesmo comer junto com o iogurte no período da tarde, que aí também junta um outro alimento que tem destaque nessa alimentação cardioprotetora, que são os laticínios magros. Então, os leites e derivados semi ou desnatados mesmo. Então, que a gente vai ter o benefício do cálcio e reduzido na gordura. Então, vai ser um plus aí de juntar a castanha junto com o iogurte semidesnatado ou desnatado. Uma boa combinação. Que dica bacana! E no dia a dia, almoço e jantar, o que a gente faz? Seria um prato básico da nossa população que a gente tem que reviver. Sem dúvida, a nossa combinação arroz e feijão, ela é riquíssima. Porque as proteínas que não estão tão presentes no arroz, elas estão no feijão, que é uma leguminosa muito interessante para a gente trabalhar. Então, se a gente for reviver nosso hábito do arroz e feijão, é o ideal que a gente tenha. Sempre saladas, verduras, legumes, do modo geral, da sua preferência. Sempre que possível, a crua, para ter mais esses micronutrientes disponíveis, que no processo, na cozinha mesmo, quando a gente vai cozinhar esse alimento, ele acaba perdendo um pouquinho. Então, por isso que a gente dá essa preferência para os crus. Mas então, salada e aí, se possível, uma fonte proteica animal, que seja uma carne magra, ou um peixe, um frango, ou mesmo uma carne de porco ou de boi que seja mais magro, que a gente tem diversos tipos que são mais magros. Exemplo de carne magra, patinho, mais acessível também. Ah, que legal! E pensando dos peixes, peixe natural que a gente tem no Brasil, que tem até uma quantidade considerável de ômega 3, seria a sardinha, que consegue comprar até na feira com preço mais acessível. Muito bacana. E o ovo, que todo mundo fala? Tem tempos que falam o ovo é um vilão, tem tempos que falam, né, o contrário. Pode ou não pode? Recomenda-se? Tem recomendação do ovo. O ovo, inclusive, ele tem um alto perfil de proteínas boas. Ele é super recomendável, assim, pensando nesse perfil de proteínas. O que não é o desejável? Que a gente faça a preparação frita desse ovo. A gente faça um omelete ou um ovo cozido. Então, que a gente trabalhe o ovo com outra forma, sem ser o frito. Claro que ele tem uma quantidade de colesterol, mas nada muito alarmante. Comendo numa quantidade de 1 a 2 unidades por dia, não seria o nosso problema. Pensando nessa questão de proteção e prevenção desse enrijecimento do vaso, hoje uma das buscas, e a dieta tem um papel importante, isso tem sido motivo de investigação, é que tem algumas populações que foram identificadas em que, por essas medidas que eu falei, medidas não invasivas, eles estão vendo nesses estudos que essas populações, para faixa etária que se esperaria um enrijecimento, um aumento dessa rigidez do vaso, e essas populações não apresentam esse aumento. Exemplo, e aí eu penso, isso lá fora? Isso fora, mas tem aqui dentro também. Já tem no Brasil esse estudo? É assim, é uma extrapolação. Não, no Brasil não tem. É que, por que eu falo extrapolação? Porque já foi visto entre os aborígenes, por exemplo, na África e na Austrália, que eles têm o vaso menos rígido do que pessoas que não são aborígenes da mesma idade. Então, quais são os hábitos? Exercício, a dieta, etc. Um estudo muito interessante que foi feito, eu vi e foi publicado, foi com as japonesas que fazem pesca de pérola embaixo do mar. Então, eles viram que essas japonesas idosas
tem um vaso muito melhor do que as outras que moram na mesma região, mas que não fazem esse tipo de atividade. Ou seja, a atividade física é outra medida fundamental. E aí eles questionam até a atividade física na água, né? Porque elas fazem pesca, mergulho, e fica o tempo todo embaixo d'água para pegar as pérolas das ostras, etc. Então, é um tipo de... A visão para a gente aprender a como envelhecer melhor é saber por que algumas pessoas não envelhecem o vaso ou envelhecem de uma forma mais saudável. Mais saudável, né? E um estudo muito antigo que a gente teve aqui no Brasil foi justamente com a população dos índios Yanomamis, que eles viram o quê? Que esses índios tinham uma pressão arterial muito mais baixa, mesmo com o avançar da idade, comparado aos demais. E aí o que foi atribuído? Esses índios não tinham adição de sal na sua comida. Eles consumiam apenas o sódio que vinha dos alimentos naturais. Então o consumo de sal, sódio dessa população era muito menor. Então teria esse benefício também com a nossa população. Além da atividade, porque eles têm que caçar, tem que pescar. A coleta, não é tudo pronto já ali no supermercado. Ou seja, né, essa vida contemporânea, essa modernidade que a gente só aperta um botão e resolve tudo, na verdade, traz aí grandes complicações. A gente tem que voltar a caminhar. Né? Voltar a fazer exercício. Mas a gente precisa ter uma atividade física muito mais regular, como hábito mesmo. E isso, se a gente ensina desde criança, né, os filhos já começam a ter esse hábito, nós realmente vamos ter uma longevidade com muito mais qualidade. A gente tem muito que aprender com essas populações, Claro. Os Yanomamis têm muito a nos ensinar nesse quesito de atividade física, de como preparar bem a comida, de ir atrás ao alimento, né? Eu acho que é um ponto que a gente tem que retomar, preparar o nosso próprio alimento mesmo, deixar de comer tudo que vem embalado cada vez. Tudo embutido, tudo industrializado. A gente deve descascar mais e desembalar menos. Isso é uma prática muito boa. Aliás, você estava falando de sal, né? Quer dizer assim, a gente acabou, por uma questão cultural até, se habituando a uma ingesta de sal muito maior do que o necessário. Qual que é a recomendação adequada de sal, Ana? Então, o recomendável é que a gente consuma pela Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 5 gramas de sal de cozinha por dia. E dentro desse sal de cozinha, a gente tem que lembrar que os próprios alimentos, eles já possuem o sódio, que é o que vai elevar a nossa pressão, tornar as artérias mais rígidas. Então, pensar que os alimentos já vêm com uma quantidade de sódio embutido, então restam 2 gramas de sal para a gente adicionar no nosso dia inteiro. Então, seriam as 2 recomendações, a recomendação de 2 colheres de chá, que vai ser a adição do sal de cozinha no nosso dia a dia. Isso para eu utilizar o dia todo? O dia todo. Então, por isso que a nossa população está consumindo muito acima. Então, se o recomendado era 5 gramas de sal no dia, a média do brasileiro é de 12. Então, a gente está mais que o dobro. É muito alta. Em Portugal, a gente teve um exemplo muito bom lá em Portugal. Eu participei de algumas conferências lá. Eles consumiam 18 gramas de sal. E uma das principais fontes... Isso hoje em dia? Não, isso há 10 anos, 20 atrás. E uma das principais fontes que eles detectaram era o pão. Né, que eles comiam muito pão. E aí uma das ações que foram feitas foi uma lei, isso foi baseado num projeto científico, o projeto científico foi apresentado para o governo e virou uma lei de reduzir pela metade a quantidade de sódio no pão que eles consumiam. E isso teve um reflexo assim, passou para 11 gramas e caiu 50% o AVC lá em Portugal. Uau! Mas isso está acontecendo também agora no Brasil? Sim, Passou uma legislação também diminuindo. No Brasil tem um diminuindo. acordo voluntário entre as indústrias produtoras de alimento e o nosso Ministério da Saúde para que se reduza essa quantidade. Tá. Então, era esperado que tivesse a redução de 28 mil toneladas de sal nos nossos alimentos. Infelizmente, que o proposto era a princípio para 2017, não chegou nesse valor de 28. Ficou no 17 apenas, mas então... Como é voluntário, então não é toda a indústria que vai se adaptar a isso ou não. Não é uma lei que está obrigando. Não é obrigado. Então, quem quer, a indústria que quer se adaptar ou não. Mas vai muito da conscientização também da nossa população, que saiba quais são esses alimentos que são ricos nesse... Ou seja, então, a gente está aqui divulgando esse tipo de informação é fundamental, Sem né? dúvidas. Porque se eu souber ler um rótulo, eu vou passar a escolher os alimentos que são mais adequados para a minha saúde e da minha família, né? Sim. E isso pode até forçar as empresas, as indústrias, a realmente adequarem, né, essa quantidade
de sal nos alimentos, né? Sim, que a nossa população esteja empoderada, que ela saiba escolher o que é melhor, então evitando ao máximo esses ultraprocessados que hoje em dia eles utilizam o sal como conservante. Tá. Então, se tiver a cobrança também da população de evitar esses alimentos, a indústria vai ter meio que se tocar que não é um produto tão adequado para a nossa saúde. E às vezes ela vai realmente fazendo essa redução aos pouquinhos para se tornar mais saudável. A gente pode citar algum tipo de um exemplo prático de um tipo de alimento, como é que eu vejo no rótulo ali, como é que eu escolho, como é que eu faço essa escolha? Então, todos os alimentos no Brasil, eles têm a tabela nutricional e lá tem a parte de sódio, realmente, tem a menção de quanto que tem de sódio na medida caseira. Tá. O ideal que a gente considera um alimento rico em sódio, que não deve ser consumido, é que em 100 gramas daquele produto tenha mais do que 400 miligramas de sódio. Então, ele tem muito sódio mesmo. Ok. Outra forma é na lista de ingredientes. Sempre o primeiro ingrediente que tem é o que mais tem no produto. Tá. Então, se o sódio está entre os primeiros nomes ali mencionados, é que tem bastante. Se ele estiver lá por último ou não tiver, melhor. Tanto eu quanto a Ana, nós participamos da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Tá. E uma das iniciativas da sociedade é realmente nas campanhas, a gente está elaborando algumas coisas, de fazer a população aprender a ver o rótulo. Então, o grupo de nutrição, a Ana faz parte do grupo lá da sociedade, e nas campanhas a gente faz oficinas para ensinar a população a ver direito o rótulo, como entender melhor o rótulo, até para realmente pressionar de forma as indústrias a trabalhar melhor a quantidade de sódio. Isso é bárbaro, né? Porque, na verdade, a gente não faz parte da nossa cultura. Não. A gente vai escolhendo na prateleira do supermercado, às vezes por preço, às vezes por marca, que você já está acostumada, e não por olhar lá o rótulo e saber fazer essa leitura, né? Isso é fundamental mesmo. Já tem alguns produtos que aparecem lá com X% em 25%. Mas não é 20%, obrigatória mas não é essa forma obrigatório. de rotulagem no Brasil. Tá. Tanto que está em vigência um trâmite para que se mude justamente a rotulagem no Brasil para que ela fique mais clara. Porque é difícil para a nossa população leiga ter esses conhecimentos. Por isso que tem nessas campanhas de divulgar. Como que a gente faz para ler, entender e comparar no mercado? Qual que eu devo escolher? Adorei. Isso fica como recado final e de alerta seu, né? Sim, sem dúvida. Um recado final. Bom, o doutor. recado final é assim, se a gente quer envelhecer, no geral, de forma saudável, mas principalmente do ponto de vista de coração e de artéria ou de vaso, a gente tem que fazer todo esse trabalho lá atrás, para chegar na fase mais avançada de vida. A gente tem que começar a controlar todos os fatores de risco, como pressão, diabetes, colesterol, sedentarismo. Então, fazer mais atividade física, comer menos sal, menos gordura, e com isso eu vou ter um vaso menos duro. E a vida vai ser mais fácil. Ah, que coisa boa. Muitíssimo obrigado pela presença dos dois, viu? Obrigado a vocês. Bom, eu agradeço a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.